Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aí ao nosso debate do Megacons 196. E a gente hoje vai conversar sobre a atenção. A atenção, que é um atributo consciencial que permeia a nossa vida toda, está presente o tempo todo e que, sempre que a gente tiver a oportunidade de entender de forma mais profunda, ou de entender um pouco mais como funciona a atenção, como é que a gente pode qualificar a nossa atenção, melhor vai ser para todas as áreas da vida, né? Porque a atenção, ela diz respeito a tudo. Os atributos conscienciais, em geral, eles dizem respeito a tudo, a toda a nossa manifestação, né? Nós, enquanto consciências, nos manifestamos de forma integrada. E a gente vai estudando os atributos para entender, olha, se eu mexer um pouquinho aqui, isso melhora, se eu mexer um pouquinho aqui, isso melhora. Então, nossa intenção de hoje é estudar um pouco mais sobre a atenção, debater sobre a atenção por essa perspectiva dos megacons. Então, juntos aí, muito mais do que a proposta de uma aula, a ideia aqui é que a gente coloque o Mental Soma para funcionar em alto nível, né, juntos, para que a gente recupere os megacons relacionados ao processo da atenção. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma apresentação de slides aqui, que vai ser rapidinha, para a gente introduzir o assunto, para a gente introduzir o debate. Então, vocês me digam se estão vendo, por favor, a apresentação. Está aparecendo? Não, estamos vendo em modo apresentação. Tá ótimo. Então, atenção aí, Megacons 196, ou 23/4/2022, também conhecido como hoje. E a gente começa com a definição de atenção, está no verbete lá do professor Valdo, né? Que tem esse nome, inclusive, atenção. Então, a definologia. A atenção é o atributo mental caracterizado pelo emprego da concentração da mente em algo específico, no qual a consciência esteja vendo, escutando ou fazendo. Então, é essa nossa possibilidade de focar dentro de inúmeros estímulos que existem. Então, agora, por exemplo, nós estamos expostos a centenas, a milhares, a milhões de estímulos, não estamos? Se a gente observar agora, aqui nessa tela tem um tanto de coisa. Tem as pessoas do lado, tem o que está escrito, tem a minha voz, tem o processo energético, parapsíquico, tem um monte de coisas acontecendo, e a atenção é aquele foco em que nós vamos selecionar o que nós vamos prestar atenção, nós vamos captar e vamos utilizar para refletir, para fazer associação de ideias, para construir a nossa memória, né? Então é essa focalização, essa escolha, essa seleção das informações que vão ser apreendidas aí por nós. Então, autoconcentração, essa é a frase enfática do verbete. Autoconcentração mental é o embasamento sem substituto de todos os múltiplos atributos mentais. Porém, somente funciona eficazmente com a aplicação da mega atenção bem focalizada. Então, aqui a gente já vê, né, a importância que tem entender sobre a atenção, especialmente no contexto que nós viemos. Então, eu imagino que, quando nós estávamos nos organizando para essa vida, para essa existência humana, a atenção deve ter sido um objeto de análise importante para nós, porque as pesquisas vão mostrar, por exemplo, que a nossa capacidade de uma atenção focada tem diminuído. Vocês já viram isso? Pesquisas que mostram isso? Esses estímulos constantes da internet, por exemplo, redes sociais, essas coisas todas, elas vão diminuindo a nossa capacidade de atenção concentrada e a gente começa a ficar com uma atenção mais dispersiva. Aquela atenção que qualquer estímulo nos captura. E como os estímulos das redes sociais, dos jogos, você sai na rua, tem estímulo de tudo quanto é jeito, como esses estímulos são muito fortes, muito intensos, a nossa atenção é capturada com mais facilidade, fica mais difícil sustentar a atenção. Então, vamos pensar, né? A gente veio com uma Proexis para falar de assistência, de recuperação dos megacons, de mega GESCOM, de coisa nesse nível. Olha o tanto de atenção que precisa para fazer isso. Né? Uma atenção continuada, sustentada. E o contexto que a gente veio nascer. Então, a princípio, nós temos muito mais recursos, muito mais informações do que em qualquer outra época da humanidade. Mas, em contrapartida, talvez nunca foi tão difícil prestar atenção.
E por isso é muito importante qualificar o nosso processo atencional para aproveitar bem essa vida humana. É a questionologia que está no verbete para a gente se fazer aí, ó, nesse comecinho de debate. Você, leitora ou leitor, você, debatedora, debatedor, aqui agora, né? Se inclui em qual nível quanto à atenção? O da pessoa distraída, atenta ou aguda? Habitualmente ou conforme o interesse do momento? Então, como é que é a atenção? Como é que é a nossa atenção? Geralmente é mais distraída, é mais atenta, a gente é mais atilado, varia muito de acordo com o interesse, ou a gente consegue ficar concentrado, atento. E são questões importantes para nós quando nós pensamos, por exemplo, na expansão de algumas ideias. Como quando a gente fala, por exemplo, de TENEPS, nós estamos falando de um processo multidimensional. Quando a gente fica experiente na TENEPS, o que vem em seguida? A gente começa a pensar em TENEPS 24 horas, não é? Quando uma TENEPS 24 horas, qual o nível de atenção que eu preciso no meu dia a dia? O FIEX nem se fala, né? E aí, nesse processo de o quanto nós conseguimos prestar atenção, não sei se você está aí, Nelson, tinha falado no Megacons passado aí, de uma pesquisa que foi feita por psicólogos de Harvard lá em 2010. Tá aí, Nelson? Legal. Eu tinha te falado, né, que tinha essa pesquisa aí, falei que traria hoje, né, para a gente conversar sobre ela. Então, uma pesquisa muito interessante que psicólogos de Harvard fizeram sobre o que eles queriam medir, né, assim, o que as pessoas estavam fazendo em determinados momentos do dia a dia e o nível de bem-estar, de satisfação. Então, tinha um aplicativozinho lá que elas baixavam no celular e, aleatoriamente, ele dava um sinal para que a pessoa preenchesse um mini questionário. Ela diria o que ela estava fazendo, o que ela estava pensando e como ela estava se sentindo. E aí tiveram resultados interessantíssimos. Um dos resultados é esse aqui, ó. Dentro dessa pesquisa, com mais de 2.500 pessoas, tá? Muita gente, das mais diversas faixas etárias, 46,9% do tempo as pessoas passavam em devaneios. O que isso significa? Elas estavam mentalmente em lugares diferentes do que elas estavam fisicamente. Então, está fazendo alguma coisa, está lá trabalhando, está conversando com alguém, a mente está em outro lugar, está devaneando, está divagando. Então, essa constatação super interessante. 46,9%, quase metade do tempo é passado em devaneios, fora do momento presente. Interessante essa informação, né? E outra informação super interessante associada a isso. Esses tempos em devaneio estão associados a maior grau de infelicidade, insatisfação. Então, a fuga do momento presente, o devaneio, a distração, está associado com o mal-estar. E aí, né, quem tiver interesse, vale a pena pesquisar esses processos atencionais. Tem uma descoberta recente do circuito de modo padrão, relativamente recente, do circuito de modo padrão no cérebro, que é uma parte do cérebro que é essa vozinha na nossa cabeça, que fica o tempo todo falando do futuro, do passado, e geralmente com preocupações, geralmente com ruminações. Então, isso aqui é para a gente ver que possivelmente nós passamos boa parte do nosso dia a dia fora do momento presente. E que isso é fundamental para nós em qualquer sentido, né? Qualquer coisa que a gente for pensar em conscienciologia, essa é uma informação relevante para a gente ficar atento. Brevemente, para a gente conversar aqui, nós podemos classificar a atenção de várias formas. Eu trouxe aqui uma delas, que é quanto aos tipos de atenção, que é uma coisa bem prática, né? Então, a gente pode comparar a atenção a um foco de luz, a uma lanterna. A gente tem, primeiro, né, a atenção seletiva. Vou colocar aqui primeiro. O que é a atenção seletiva? É a nossa capacidade de selecionar em que prestar atenção. Então, agora, por exemplo, nessa tela, no ambiente em que vocês estão, dos muitos estímulos possíveis, vocês estão prestando atenção em algo. Pode ser na minha voz, pode ser no que está escrito aqui, pode ser em qualquer outra coisa. Isso é o foco, né? Se a gente pensar numa lanterna,
é para onde essa lanterna está apontando, né? Se ela está com foco maior, se ela está com foco mais restrito. Essa é a atenção seletiva. O que é a atenção sustentada? É a nossa capacidade de manter a atenção, a concentração mental. Então, a atenção sustentada é a gente conseguir ficar ali diante de algo e sustentar a nossa atenção. A atenção alternada é a nossa habilidade, a nossa capacidade de trocar o foco de atenção. Então, agora eu presto atenção na voz, aí depois alguém me chama, eu vou atender essa pessoa que me chamou, ou então eu lembro de alguma coisa que eu preciso fazer, eu encerro uma atividade, começo outra, atenção alternada e atenção dividida. E aqui a atenção dividida tem coisas bem curiosas para a gente pensar. O que é a atenção dividida? É quando a gente, dentro de uma tarefa, consegue prestar atenção em diferentes fontes de informação. Então, você está, por exemplo, dirigindo. Você está dirigindo. Você consegue prestar atenção. Do professor de Conscienciologia. Ah, sim. Esse é um ótimo exemplo. E que daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais desse exemplo do professor Bárbara, que é ótimo, né? Então, a gente está dirigindo, por exemplo, você consegue, por exemplo, escutar música e dirigir. Você consegue conversar e dirigir. Só que esse processo da atenção dividida não é um processo em que a gente consegue dividir a nossa atenção em duas e captar ao mesmo tempo duas informações. A gente alterna rapidamente a nossa atenção, muito rapidamente. Então, presta atenção aqui. Isso fica armazenado na nossa memória de trabalho e a gente consegue utilizar todas essas informações que a gente está captando para aquilo que a gente está fazendo. Então, você está dirigindo e conversando. Se você precisar fazer uma curva mais acentuada, você vai perceber que você parou de conversar. Porque você precisou colocar mais atenção naquilo ali. Da mesma forma, e muito mais expandido e muito mais intenso uma aula de Conscienciologia, né, Bárbara? Na aula de Conscienciologia, a gente está prestando atenção no conteúdo que nós estamos falando, no processo multidimensional como amparo, nós estamos prestando atenção no aluno, nas energias, em um tanto de coisas, no controle do tempo. Então, nós estamos alternando a nossa atenção de forma rápida para captar as informações relevantes para aquilo que nós estamos fazendo. Né? Eu trouxe para a gente pensar aqui, tem um verbete do professor Waldo que chama Atributos Conscienciais, e eu trouxe um recorte desse verbete que eu achei bem interessante para a gente entender o lugar da atenção nessa progressão dos atributos conscienciais. Então, ele faz esse exemplo aqui de progressão. Olha só que interessante. A gente começa com a vontade. Então, a vontade é esse nosso potencial de agir. Depois, a gente passa para a intenção, que é para quê? O que é que nos move a fazer o que nós vamos fazer? E depois, logo em seguida, a concentração mental. Nós, diante da vontade e da intenção, nós vamos selecionar as informações, né? Por isso a atenção, fixar a atenção e aí elaborar o pensamento. E aí fazer a apreensão, a intelecção. Depois disso, o juízo crítico, uma vez que eu já tenho a vontade e a intenção funcionando, com a apreensão da atenção, a elaboração do pensamento, vem o juízo crítico. Depois a imaginação. Depois disso tudo, a memória. Então, para ter memória, precisa ter informação que chega e é fixada. Não tem como ter memória sem ter atenção, né? Associação de ideias, convicção relativa, né? Uma convicção relativa ao momento. Então, nessa progressão dos atributos conscienciais, a atenção tem um papel super importante, super relevante, né? Logo depois ali da vontade e da intenção, a atenção é aquilo que nós selecionamos para interagir com a realidade conosco mesmos. E vem um pouquinho mais do processo da atenção dividida, que está no paper, né? Então, essa aqui é uma definição do professor Waldo. Atenção dividida é a centralização ou focalização da atenção com apreensão cognitiva sadia em dois ou mais objetos, sentidos ou objetivos, desculpa, dois ou mais objetivos, sentidos ou objetos ao mesmo tempo, os quais a consciência esteja vendo, escutando ou mantendo acompanhamento atento nas manifestações pensênicas compostas mais sofisticadas. E aí, nesse verbete, é super interessante. Infelizmente, a gente não tem disponível a gravação dessa tertúlia. Se alguém esteve lá, pode falar com a gente. Acho que vai ser super rico. Se alguém esteve presente aí nessa tertúlia. Eu acho que 200 e alguma coisa. Então, é esse processo
a gente conseguir estar atento a diversas fontes de informação dentro de uma atividade que esteja desempenhando. E aí tem um processo nesse verbete interessante, que é a pangrafia, né? Mediante a parapercepciologia, a atenção dividida aparece como sendo a essência das manifestações evoluídas da pangrafia, onde várias modalidades de fenômenos energéticos, anímicos e parapsíquicos são desenvolvidos com lucidez, conexões e simultaneidade. A gente vê a importância aqui da concentração mental, primeiro, como base, para que a gente consiga ter atenção dividida e, tendo a atenção dividida, consiga prestar atenção e desenvolver esses múltiplos fenômenos parapsíquicos para chegar até a atenção dividida. E a gente avança um pouco mais para essa ideia do polinômio multifocal, que também é um verbete do professor Wald, que é essa progressão de fenômenos que vai expandindo a nossa lucidez, o alcance das nossas percepções e compreensões. Então, o polinômio multifocal é o conjunto fenomenológico tetraperceptivo em crescendo de 4 ocorrências, termos complexas evoluídas. Então, a condição desencadeadora da atenção dividida, a pangrafia, da pangrafia, que nós chegamos até aqui, né? Amplia com a cosmovisão e, a partir da cosmovisão, a vivência culminante da cosmoconsciência. As ocorrências dos polinômios multifocais devem ser racionalmente pesquisadas por serem interesses fundamentais de toda a consciência vivenciando o nível evolutivo dos conscienciólogos. Então, aqui ele deu o caminho das pedras, né? Para que a gente consiga aprender esse processo de desenvolvimento parapsíquico até chegar a apreensões de cosmoconsciência. Então, lá no verbete, ele fala que isso aqui é comum para os serenões, mas que a gente já pode começar a estudar isso aqui, né? Entender. E a gente parte da atenção, da concentração. Tem algumas pensatas, né? A gente tem no paper aí algumas pensatas para a gente começar a pensar no assunto. Então, o autotaquipsiquismo pode ser patológico. Exemplo disso é a dispersão intraconsciencial em relação à concentração mental e à atenção. A gente tem taquipsiquismo, que é esse processo de apreensão rápida, de elaboração rápida de pensamento. Mas isso sem concentração mental é dispersivo, é ruim. Então, taquipsiquismo, autotaquipsiquismo, é fundamental ser acompanhado da concentração. A desatenção sabota todos os atributos mentais somáticos da consciência. Um outro, né, da atenção. Sem atenção permanente, não é possível adentrar a multidimensionalidade e desenvolver o parapsiquismo lúcido. Esse aqui eu acho super interessante também, que diz muito do nosso contexto atual de multitarefas, né? Nem o cão que tem 4 patas segue 2 caminhos ao mesmo tempo. Sobre essa ideia de multitarefas, que a gente pode conversar também. E o último aqui, né, tem várias pensatas que a gente pode ver, mas o último aqui, ó, ver. Contemplar sem enxergar, atentar, não é ver. Mais uma vez, trazendo a importância do processo da atenção. E aqui algumas perguntas que a gente pode utilizar para o nosso debate, se vocês tiverem interesse, ou conversar sobre outros pontos do material, sobre o que for relevante para nós, né? Atenção divididas e multitarefas é a mesma coisa? É diferente? Qual será que é a diferença entre fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter atenção dividida? Será que existe diferença? E qual? Qual a relação entre memória intermissiva e atenção? Então, pegando o Megacons da semana passada com a Bárbara, vamos tentar pensar nisso, né? Será que tem alguma interação entre esses dois itens? Qual a relação entre confiança parapsíquica e atenção? Lembrando do verbete passado aí do Gabriel. Qual a relação entre a atenção e as emoções? Será que as emoções influenciam o nosso processo atencional? Como é que fica a nossa atenção diante de uma escagem? Considerando que tem ali uma consciência na nossa psicosfera, influenciando possivelmente nossa pensalidade. É possível treinar a atenção? De que forma? Nós podemos traçar um paralelo entre atenção e mega euforização? Será que tem alguma aproximação nesse sentido? Será que a evolução do processo atencional pode nos ajudar a chegar na mega euforização? Como é prestar atenção à atenção? Quais as relações entre o desassédio e a atenção? E os bagulhos energéticos podem influenciar a atenção? Então, são algumas perguntas aí que podem ajudar a gente a pensar, tá? Lembrando que é um debate, então vamos ficar bastante à vontade aí para comentar, para trazer as experiências. Esse é um termo, né? É uma área que certamente
Todo mundo tem muitas contribuições, muitas experiências, muitas reflexões. Então, é isso e vamos lá para o nosso debate. Sintam-se convidados a abrir as câmeras e vamos lá. Renê, eu já vou passar para a Zezé, eu só queria fazer um comentário, que essa semana, eu também já estava pensando um pouco sobre esse tema, né, da atenção, e o Douglas, que é meu duplista, estava dando uma aula, ele ia começar a dar uma aula, e ele estava conversando com os professores, e ele comentou assim, porque aconteceu alguma coisa, parece que ele derrubou alguma coisa durante o começo da aula que ia ter, e ele falou assim, ele falou exatamente assim, eu não sei se foi alguma interferência extrafísica ou se foi falta de atenção. E aí eu cheguei aquilo, eu falei, caramba, olha que interessante. A atenção, ela dá existência ao fenômeno. Então, assim, quando ele falou assim, poderia ter sido falta de atenção, ou foi, de fato, um aspecto energético, e a falta de atenção não deu existência ao fenômeno em si. Então, se há uma interação nossa parapsíquica e a gente não dá atenção para o fenômeno em si, ele não existiu de fato, você entendeu? Ele existiu, mas não existiu na nossa concepção de compreensão daquilo. Então, é muito interessante, né? A gente pensar assim, e aí eu fiquei pensando, ao mesmo tempo, o quanto que a gente tem que estar o tempo todo, porque essas interações, elas não dão avisos, elas acontecem, elas estão acontecendo o tempo todo, né? Elas estão acontecendo constantemente. Então, se eu não estou atenta para elas, elas passam batida. Eu estou interagindo sem saber, né? Bárbara, olha se é por aí, assim, né? Será que a gente pode pensar nessa mesma direção que você está falando, das sincronicidades? De que as coisas estão interrelacionadas e acontecendo. As coisas acontecem, né? As informações estão aí, as consciências estão aí, e que quando a gente não presta atenção, para nós aquilo não existiu, né? Se eu não estive atento àquele processo de sincronicidade, para mim ela não existiu. Por mais que ela exista, por mais que ela tenha afetado o meu entorno, afetado a minha intraconsciencialidade, afetado o contexto, se eu não prestei atenção, para mim aquilo não existiu. Eu não estou falando só da sincronicidade de qualquer fenômeno parapsíquico. Sim, eu tentei pegar a sincronicidade como um exemplo. É um exemplo, mas qualquer fenômeno, né? Todas as nossas interações multidimensionais, se a gente não se atenta, não presta atenção para elas, né? Mas falei. Super interessante. Então, só antes de Zé falar, né? Então, acho que você já traz um elemento importante, né, Bárbara? Que tem um processo de como é que nós prestamos atenção. A qualidade, a qualificação da nossa atenção. Mas também tem em que nós prestamos atenção. Aonde é que nós estamos colocando o nosso foco, né? Que tem tudo a ver com a atenção dividida aí, né? Não dizem que o nosso cérebro, ele acumula informações que vão além da informação captada pela atenção? Então, por exemplo, às vezes eu passei na rua, eu vi sei lá, uma propaganda. Eu não prestei atenção nisso, mas meu cérebro gravou. Então, eu passei por aquele local. Eu fiquei pensando nesse mesma condição no parapsiquismo, porque é igual. Então, assim, o que tá... Eu estou interagindo, está existindo um monte de informação pipocando, mas se eu não estou dando atenção, ela está sendo retida, mas não está sendo... não está sendo retida de uma forma lúcida, vamos botar assim. Eu não estou tendo lucidez para a informação que está chegando. Muito bom. Muito bom. Zezé, desculpa, falei. Nossa, esse tema é bom demais, né? Você levou para um lado e eu pensei em várias coisas. Por exemplo, se você não tem atenção, como é que você vai saber se teve sincronicidade, né? Os fatos, como é que você vai fazer os fatos e parafatos também, né? Como é que você vai fazer a triangulação dos dados, né? De que você vivenciou, que você viu, para saber se teve ou não a sincronicidade percebida ou não. Mas o que eu quero dizer é isso, ó. Quando você lê uma frase assim, é possível treinar a atenção? Como? Então, assim, olha, foi forte para mim que eu pensei no nosso teste de magística. A gente faz um teste de magística que é uma coisa assim, eu até escrevi um artigo lá com a turma da Aracê, né? A gente está na produção, que o fato de treinar um objeto, o quanto que ele estimula a sua atenção para todos os outros objetos do seu cotidiano.
Então, como que você faz isso, né? Se você senta ali, né, pela prova da imagística, dentro do teste, né, que a gente faz, você tem que parar, sentar e se localizar com um único objeto e formular questões sobre aquele objeto. Então, o fato de você sentar e começar, né, naquelas 3 horas ali, você vai entrando num processo e você vai tirando camadas do seu cérebro. Você vai saindo, é como se fosse despoluindo todo, fazendo uma trilha, despoluindo, até que você entra no mental soma. Então, essa questão de você treinar especificamente esse movimento da sua carga pensênica, né? De todo o processo mental somático, quando você volta de um teste desse, de uma prova dessa, você está ampliado para compreender e ter atenção como todo. Então, você estimula, e aquilo que fala, depois que o cérebro cresce, ele não volta mais para o tamanho normal, vai ficar sempre grande. Então, isso um atributo que eu vejo que é da atenção, focada ali dentro do mental soma. É bem interessante, isso é muito, sabe, muito vivido por nós na imagística. Bem legal. Zé, é super interessante o que você está falando e uma sincronicidade. Eu estava vendo, antes de a gente começar o debate, eu comecei a assistir a tertúlia do professor Baldo do polinômio multifocal, que é essa que a gente falou, né? Que é esse crescendo da atenção dividida para pangrafia, para cosmovisão, para cosmoconsciência. E nessa tertúlia foi citado várias vezes a prova da imagística, justamente como esse recurso para que a gente faça essa expansão dessa atenção concentrada para a atenção dividida, perceber parapsiquicamente, e aí você começa a ficar mais atento a esses lateropensenes, você vai ampliando e ganhando cosmovisão do processo, né? E ele falou, olha, não é à toa que o australino, o serenão australino, sugeriu isso aqui para nós, né? Então, uma técnica, a prova da imagística é um laboratório. Eu nunca fiz. Ele é presencial, né? Eu nunca fiz. Se outras pessoas tiverem experiência e quiserem comentar, eu acho que pode ser bem interessante para o nosso debate. A gente faz um teste, né? A gente faz, com a pandemia, a prova não estava acontecendo, né? Possivelmente vai acontecer esse ano, mas tem 2 anos que não acontece, né? 2020, 2021, agora 22 não vai acontecer. Aí a gente está fazendo online. Então, uma vez por mês, a gente faz o treinamento da imagística junto com a turma da Aracê. Então, até agora, a gente está numa nova metodologia, porque antes, como que a gente fazia? No domingo de manhã, às 8 horas, a turma lá da equipe colocava um objeto e deixava esse objeto para o pessoal ir colocando as frases, formulando as frases e colocando durante o período de até formar 100 frases, porque a gente tem poucos revisores. Então, a gente faz de 100 no tempo que der. Sim, meia hora, 40 minutos. Então, depois fecha, a gente divide e a gente faz esse trabalho, né? Então, assim, tem sido um trabalho muito bacana. Então, pela primeira... no ano passado, no Congresso Serenologia, a gente teve um fórum da prova de magística, que nós que aplicamos esse teste fomos lá conversar, para trazer toda essa vivência. Aí não vou lembrar o nome dele, o casal que está à frente que escreveu, acho que até o verbete, não vou lembrar agora no momento o nome deles, mas estiveram presentes, nós discutimos toda essa condição de expansão, né, que a prova promove. Então, é bem interessante. Então, quem estiver interessado em participar desse teste, ele ainda está em aberto, né? A gente já fez uma mudança, né, na forma, mas ainda está acontecendo. Então, quem tiver interesse, passa lá, bota no grupo o nome que eu incluo. É tudo no via WhatsApp. Legal. Bem tranquilo. Não participar em grupo, mas para quem não puder, eu acho que é um exercício até que dá para você fazer em casa, né, Zezé? Você pega um objeto, fica lá no seu escritório, fechadinho, e tenta fazer 200 correlações em cima daquele objeto, né? Um exercício bem interessante. E eu ia só comentar, assim, que o Valdo, ele tinha algumas técnicas de atenção que ele trabalhava,
inclusive na parte da enumeração. A forma como ele pegava uma ideia e ele criava aquelas enumerações, ele também está relacionada a isso, da atenção. De você pegar um foco naquilo e você destrinchar para você ter vários, né, ir aprofundando dentro do tema. Então, também está relacionado. Opa. Lani? Renê, estava aqui ouvindo vocês. Parabéns por esse tema, porque é um tema complexo, né? Então, assim, essa dispersão que a gente tem aí hoje em dia. Então, eu fico vendo, né? Pensando, a Bárbara falou alguma coisa, quando você estava falando aí, começou a falar, eu fiquei pensando justamente naquela questão que a gente fala da atenção intrafísica, está totalmente relacionada à atenção extrafísica, né? Então, assim, uma coisa meio que depende da outra. Por exemplo, projeção. Se você é disperso no dia a dia, é muito difícil de você manter a atenção e trazer algum proveito dessa projeção, né? Então, me veio, assim, foi uma das primeiras coisas que a Bárbara falou. Então, a gente vê desde as primeiras aulas de CIP que a gente faz falando isso, né? Olha, presta atenção no que você faz no dia a dia para poder você ter um melhor proveito das suas projeções. E eu fico vendo em qualquer atividade, né? Então, você tem que estar 100% imerso naquela atividade. E aí, o que eu penso? Aí você vai entrando, aprofundando, aí você entra num fluxo hipersênico, que os amparadores ajudam para poder depois a coisa abrir. Mas para romper essa barreira, precisa de muito foco na atenção, né? É muito interessante isso. E aí eu estava lembrando de uma coisa que eu queria contribuir, que hoje a gente, no círculo, né, se falou, a gente estava falando lá, que você citou, Renê, do negócio das atividades online, o tanto de dispersão que a gente tem só nessa tela, né? Só nessa tela aqui. E aí a gente falando a diferença da atividade, que está difícil as pessoas quererem voltar, né, da atividade presencial para a atividade online. Então, na presencial, por exemplo, se você está ali num ambiente de debate, você tem que estar ali no olho a olho, no tete a tete, não tem como fugir, você tem que estar prestando atenção, né? Então, eu fiz essa analogia aqui. Falei, gente, a gente falou disso agora há pouco, hoje de manhã. Agora, aqui não. Aqui eu estou com, por exemplo, fecho o microfone, posso ver um WhatsApp, fecho a câmera, posso ver qualquer coisa, e aí também o amparo fica dispersado, né? Fica dispersivo. Então, é muito sério esse negócio da atenção. Você pode, sim, claro, ter o maior proveito aqui no que a gente está fazendo, mas se você também botar a tua atenção plena, né? Colocar atenção plena na atividade online, que é muito difícil. Então, assim, bacana, parabéns por trazer esse tema para a gente, porque ele é fundamental. Tudo que a gente vai fazer, por exemplo, se a gente quer, o que é a questão de você sentar e fazer uma produção escrita? Atenção plena, né? Se você não bota ali, não, agora vai sair. Você pega o tema e fica, e foca no tema. Aí a coisa vai expandindo. Daqui a pouco vem uma nova ideia, né? Vem o látero pensene. Então, é muito importante esse tema. Era isso que eu queria contribuir por hora. Ilane, eu acho que você falou de coisas tão relevantes para a gente, porque essa coisa da dispersão atual, ela geralmente aparece quando a gente pensa nela. Porque a gente está aqui em atividades online e naturalmente é mais fácil, de fato, dispersar. Você tem muito mais coisas à mão, a gente tem muito mais recursos à mão. Por exemplo, mexer no WhatsApp, diminuir a aba, abrir outra aba, e não tem outros como, por exemplo, o que você falou do contato visual, né? Então, a gente acaba, nesse sentido, treinando a nossa atenção também. Quando a gente está dispersando, eu acho que é interessante pensar nisso. Nós estamos treinando a atenção para trocar constantemente de um objeto para o outro. Você quer falar, Lani? Pode falar. Não, eu só estava aqui pensando no que você está falando. Que aí você pode fazer uma transposição da atenção plena para atenção dividida, né? Vai da tua competência em fazer isso. É isso que você está sugerindo? Para a gente fazer a transposição da atenção plena para a atenção dividida, precisa de muita concentração. Muita concentração. Muito. Que é muito diferente da atenção dispersa.
né? Que é essa atenção dispersa. Você já viu aquele documentário Dilema das Redes, da Netflix? Não. Gente, vale a pena. Se não viram, vale muito a pena. Esse documentário Dilema das Redes, ele mostra como é que os algoritmos das redes sociais, a forma que as redes sociais são construídas, vão treinando o nosso cérebro físico para que a gente sempre esteja em busca de alguma sensação mais emocionada. Então, a gente vicia o nosso cérebro em dopamina. A gente está viciando o nosso cérebro, né, em sempre estar recebendo algum estímulo, alguma recompensa. É um treinamento. Né? Então, alternar a atenção o tempo todo, pega o celular, vê outra coisa. Isso é a gente, enquanto está ali concentrado, focado ou fazendo algo, é como se o cérebro pedisse aquela droguinha. Não, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui? E quem já trabalhou, né, com dependência química sabe que a primeira medida para ajudar uma pessoa que é dependente química é retirar o máximo que for possível o acesso dela àquilo que faz mal, né? Por exemplo, dinheiro, o lugar onde ela mora, essas coisas que facilitam o acesso. Então, a gente pode pensar nisso para a nossa atenção também. Então, eu estou estudando, eu estou pesquisando, se tudo à minha volta é dispersor e é fácil dispersar, é bom que eu tire isso de perto de mim. Né? Se eu vou estudar, eu posso estudar sem o celular perto. Se eu vou escrever, eu posso fechar todas as abas do computador. E, de repente, se estiver muito difícil, eu desconecto a internet aqui para só escrever. Né? Então, essa coisa dessa atenção saltuária, dessa atenção alternada, ela é treinada ultimamente com toda essa gama de estímulos e a gente vai sendo incentivado a um processo de multitarefas. Vocês já viram falar, né? Não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu escrevo, enquanto eu escrevo, eu converso no WhatsApp, enquanto eu converso no WhatsApp, eu respondo alguém que está aqui perto de mim, enquanto eu respondo alguém que está perto de mim, eu cuido da comida que eu estou fazendo. E aí vem um processo, Dani, que você falou agora, que é muito importante. Quando a gente alterna a atenção, mas esse tipo de alternância da atenção, você tira o foco de algo e coloca em outro muito diferente, a nossa atenção ela fica mais superficial. Quando você volta para aquela tarefa, você vai levar um tempo a mais para aprofundar a atenção até o ponto em que você estava, para continuar a partir dali. Então, você não continua de onde você estava. Você continua quase que do zero de novo. Então, o multitarefas sobrecarrega o nosso sistema cognitivo. Sabe-se lá o que faz. A gente pode extrapolar e pensar o que isso gera nas energias, né? A entropia energética que isso gera no nosso holopensene e dificulta, nesse trabalho mais mental somático, essa profundidade necessária para a conexão com o amparo. Uma coisinha que me veio você falando aí, por exemplo, não sei, só cada qual tendo sua própria experiência, mas eu fico pensando se essa atenção plena, que você vai até esgotar, se é ali que não sai uma verpom. Entendeu? Ao passo que você sai daqui, você trabalha um pouquinho aqui, e você muda, vou fazer outra coisa, outro tema, aí outro tema. Aí você falou certinho, fica na superficialidade. Será que dá para sair uma verdade, uma verpom dali? Entendeu? Sei lá, estou jogando aqui para a gente conversar. Eu estava pensando justamente nisso que você falou agora, porque eu fiquei pensando assim... É mesmo? Para o TAC psíquico, principalmente, eu acho que ele tem a tendência, se deixar, de ficar na superficialidade, porque ele consegue tirar coisa boa na superficialidade, tipo, pensa rápido. Só que ele fica na média, né? Eu estou pensando assim, para tirar um negócio realmente sério, para tirar o suprassumo do negócio, para você chegar a algo novo, algo, né, assim, que realmente vai trazer uma contribuição, você tem que aprofundar. E esse aprofundamento, ele não é de, vou sentar aqui 3 horas e vai sair. Não, às vezes demora alguns anos, entendeu? Dedicado àquilo, focado naquilo, pensar mesmo, aprofundado. E quem que perde esse tempo nas coisas hoje? Que a gente está na época da velocidade de tudo, então a gente quer tudo para ontem, né?
Então, Uhum. a atenção, mas uma atenção em tempo por tempo, né? Assim, uma atenção que você consiga se dedicar à mesma coisa por algum tempo, por meses, até por ano, ou por anos, a gente já não tem mais essa disponibilidade, né? Eu fico pensando como É, a gente teria conscienciologia se não fosse isso. Quantos anos o Valdo não foram só exatamente. para escrever o Projeciologia? Foram 19 anos, não foi? Foram? 19 anos para projeciologia. E aí, desde manhã eu estou lembrando disso, mas eu vou falar isso agora, esse exemplo. Naquele livro que o Pedro Fernandes, o primeiro livro, que é falando sobre homolexicógrafos, lá é a vida do Littré, né? Então, como eu fiz meu dicionário. Gente, aquilo me chamou muita atenção. Ele trabalhava, às vezes, 17 horas por dia. Isso é atenção plena, né? Então, quando ele investiu 17 horas por dia. Então, saiu aquela enciclopédia, sabe assim? Eu estou me lembrando disso desde manhã. Então, assim, é muito interessante essa questão de você dar atenção realmente plena, né? Aquele afunilamento até você chegar no ponto. Mas era isso, interessante. Você sabe que eu estava lembrando essa semana que quando começou a pandemia, eu não lembro se vocês viram isso, começaram nas redes sociais o povo brincando. Ah, porque na pandemia da gripe espanhola foi Newton, não sei, que descobriu a lei. Vocês não lembram disso? Assim, tipo, fulano descobriu não sei qual lei, não escreveu não sei quantas descobertas, e você aí, né, reclamando. Aí eu falei assim, ele só fez isso porque ele não tinha Netflix e internet, porque se ele tivesse, duvido que tivesse chegado aí. E aí, nesse ponto, antes de passar para a Cândida, né? Essa dispersão da atenção, ela traz a nossa atenção para uma coisa anterior ao foco, que é intenção. Sabe quando você tem... vai escolher o que comer, e aí você vai num restaurante que tem 500 opções que você pode comer? Como que é? Às vezes você pega aquele prato, ou você enche aquele prato, você fala assim, eu coloquei comida para 3 ressomas, o que eu faço agora, né? Ou então você fica sem saber o que você vai fazer, né? O que escolher. E aí a gente acaba colocando a nossa atenção na disponibilidade do que está ali e não na nossa necessidade, do que eu estou precisando. E essa desconexão com as necessidades, eu vejo que é um dos grandes agentes dispersores que nós temos hoje, porque a gente vê pessoas cada vez mais insatisfeitas e hiperestimuladas. Porque pensa, nós temos as necessidades básicas de humanos, e nós temos cada vez mais recursos para atender essas necessidades, e as pessoas estão cada vez mais ansiosas e insatisfeitas, porque parece que a nossa atenção está fora de nós. Fica difícil encontrar qual a intenção de fazer o que nós fazemos. Que é, eu vou colocar o meu foco de atenção nisso aqui para quê? Para que eu passe algumas horas escrevendo sobre algum assunto, eu preciso ter muita clareza de intenção. Eu preciso saber para que eu estou fazendo aquilo ali. Eu preciso ter um alinhamento disso com a minha Proexis. Ter clareza. Se eu não tenho, eu vou ficar saltando de um estímulo para outro. Um estímulo para outro. De um estímulo para outro. A Thaís perguntou qual é o tema de hoje aí. Thaís, o tema de hoje é atenção. Tá bom? Então é isso, senhor, pessoal. Para a gente pensar em atenção, é muito importante a gente entender a serviço de que está essa atenção. É ter clareza das nossas intenções, para que a gente possa direcionar o foco atencional. Cândida. Então, boa tarde a todos vocês. Aquilo que me fez lembrar aquilo que vocês estavam a dizer, especialmente agora o René, é que esta questão da atenção, do foco, tem muito a ver também depois com a produtividade. Ou seja, quanto mais foco eu tiver, maior capacidade de produzir eu tenho. Agora, como é que eu vou realmente aumentar esta minha atenção, este foco? Eu penso que tem a ver com essa intencionalidade, ou seja, tem
tenho que estar muito claro os meus objetivos, não é? Eu tenho que ter muito claro o que é que eu quero fazer e também para quê, não é? Claro, e para quem, obviamente. Mas se eu tiver este primeiro passo dos objetivos clarificado, podem ser objetivos mais a curto prazo, a longo prazo, é mais fácil eu dar uma intencionalidade e aumentar a minha produtividade. E isto atualmente tem sido um problema enorme, por exemplo, nas escolas, não é? Porque as crianças, os jovens, têm muitos estímulos, é muito difícil eles terem uma atenção mais prolongada, quer dizer, normalmente o professor aproveita a parte inicial da aula para organizar a sala de aula e dar uma intencionalidade, porque depois já não consegue, não é? Porque realmente os estímulos são muitos e depois não se consegue criar digamos, um fio condutor, porque depois também se gera ali um certo caos, não é? Quando aquilo não está muito bem organizado. Ora, o que é que isto me leva a pensar? Que nós realmente temos que desenvolver mais esta atenção plena, não é? Mais foco neste mundo interior que as pessoas estão a viver muito cá fora, não é? Nos estímulos externos, e não conhecem o potencial humano, não se conhecem, não é? Nem fazem este primeiro exercício, é quem sou eu, ou seja, quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, não é? Este autoconhecimento eu acho que tem que ser o primeiro passo para que depois haja uma atenção, um foco, objetivos concretos e depois produtividade de qualidade também, não é? Pronto, é este o meu contributo. Seu áudio está desligado, Renê. Eu cliquei, mas não tive atenção suficiente para perceber que o microfone não foi desligado, não foi ligado novamente. Então, acho que você traz, Cândida, um ponto super importante da atenção, que é esse processo de autoconhecimento de forma mais específica de autopesquisa. Acho que vale a pena a gente se perguntar assim, se a nossa capacidade de atenção é satisfatória para nós. Para vocês é? Assim, a minha não é, e é por isso que eu estou estudando a atenção. A minha não é. Acho que a gente pode ver, no nosso caso, se a nossa capacidade de atenção é compatível com o que nós enxergamos que é ideal ou não. E depois é ver, no nosso caso, onde é que a coisa está pegando, né? Porque, eu não sei se vocês lembram lá na apresentação, a gente colocou uma pergunta que eu quero ver o que vocês pensam aí a respeito disso. Falando aí de autopesquisa, né? Um dos aspectos. Qual que é a relação de atenção com as emoções? O que vocês pensam? Já pensaram sobre isso? Qual que é a relação da atenção com as emoções? O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. E aí, ó, só aproveitar para falar que eu vi o professor Mário lá, estava pesquisando os verbetes sobre o assunto. Eu fui lá no ICGE e vi que você está escrevendo um sobre atenção multidimensional, né? Não é isso? Então, fique à vontade para compartilhar as ideias, né? Se você quiser trazer as ideias sobre verbete também, a gente comenta junto aqui, acho que vai ser muito rico, tá bom? Então, o que vocês pensam aí, pessoal, nesse sentido de atenção e emoções? Renê, eu estava pensando nisso aqui agora. Muita sincronicidade. Eu estava escrevendo aqui, que eu vi o filme Passageiros, e eu já vi esse filme várias vezes, onde todos dessomam, né, no avião. E eu vi realmente que colocaram uma situação na vida da mulher, né, que ela não estava lembrando que ela tinha dessomado, que todos dessomaram. Ela foi visitar uma tia, que essa tia também já tinha dessomado. E aí ela viu o vaso que estava na entrada da porta estava completamente seco. E aquilo chamou a atenção dela e me chamou a atenção também. Aí que eu percebi que a tia poderia ter dessomado, porque a casa não estava numa situação vívida, assim, nem revitalizada. Aí fiquei pensando na questão das consciências, por exemplo, a questão da consciência que fica obnubilada. A questão da atenção, isso tem uma relação, pode ser a questão das emoções, porque, por exemplo,
A gente aqui no intrafísico, quando você não tem uma atenção para alguma situação que você está vivenciando ou vivendo, aquela situação talvez passe despercebida. Aí vem uma pessoa e te traz um retorno, olha, você prestou atenção nisso? Então, aí você volta aquilo para você e diz, ah, sim, eu não teria percebido, agradeço tal coisa. Mas no extrafísico, uma situação dessa, por exemplo, que é nesse filme, a questão que a gente... Porque eu penso que várias vezes a gente fica obnubilado aqui também, porque a gente não tem uma sequência de organização sobre a atenção. Gostaria que vocês comentassem isso. Eu esqueci de ligar a câmera, desculpa. Ainda dá tempo de ligar. Aí, tá ótimo. Deixa aí, ó, vamos ficar visíveis todos, né? Legal, Sandra. Então, ó, ótima questão que a Sandra trouxe para a gente poder conversar. Então, a Sandra trouxe, olha, para engrossar o caldo, né, desse processo de atenção e emoções, como é que é esse processo multidimensionalmente, né? Não, Mário? Multidimensionalmente, como é que é? Se a gente pensar, então, que com o psicossoma as emoções ficam mais afloradas, esse processo de obnubilação mais intenso. Como é que é essa relação, então, de atenção com emoções, considerando o processo extrafísico? O que vocês pensam? Vamos conversar. Só abrir o microfone e falar. Quer falar, Mário? Eu acho que a Rita quer comentar. Fala aí, Rita. Olá. Eu vejo assim que a questão da emoção, se nós agora não conseguimos prestar atenção no nosso dia a dia, aos pequenos detalhes, e eu, há pouco tempo, bem pouco tempo, que eu comecei a prestar atenção mais nos detalhes. Aí eu percebi que quando eu tenho projetabilidade lúcida, eu perco muito das informações justamente pela falta de atenção no intrafísico. Assim, você prestar atenção, você trabalha, você passa todo dia faz aquele mesmo roteiro, vai no mesmo lugar, e você não presta atenção. Às vezes, muda muita coisa no seu trajeto que você faz no dia a dia, mas você não presta atenção. Aí você se projeta e perde essas informações que muitas vezes os amparadores têm um empenho muito grande para passar a informação, e você perde essa informação porque você não está atenta. Então, se nós estamos obnubilados no intrafísico, imagina no extrafísico. Agora, projetados. E mais ainda, como a Sandra falou, o agravamento maior quando nós dessomamos. Aí sim que nós vamos estar só de psicossoma, né? E aí as emoções são muito mais afloradas, aí vem a questão da emoção. Se aqui no intrafísico a emoção mexe com a gente, que você perde a lucidez e a racionalidade, no extrafísico tudo é muito mais intenso, né? E o exemplo que a gente tem é na projetabilidade, de tudo que nós perdemos, informações super importantes por isso. Eu estou falando de mim, assim, que eu há um tempo, digamos assim, há uns 2, 3 anos, que eu comecei a me dedicar mais a essa questão da atenção. Por isso que me chamou a atenção essa temática, quando eu vi, falei, nossa, é tudo para mim, o texto inteiro, muito rico. Renê, se quiser, eu posso falar alguma coisa agora. Claro. É o seguinte, eu já estudo esse tema da atenção multidimensional já faz desde 2014. Por quê? Porque em 2015 eu queria começar com a minha TENEPS. Então, eu digo assim, como eu posso ter uma atenção? O que eu preciso? Preciso de uma atenção multidimensional. O que é isso? É uma atenção, a partir do momento que eu começo a ter práticas aqui no intrafísico sobre a atenção aqui, no aqui, agora, o que está ocorrendo, o que está ocorrendo com as pessoas, isso aí vai me facilitar para que no extrafísico eu também tenha isso aí. E aí, agora, o ano passado, até coloquei aí o link, eu falei 1h30 sobre isso lá no Debatologia da Aracê. Eu deixei aí, depois, se você tiver interesse em olhar. E eu, quando falou desse tema atenção, pena que não deu para vir antes, que eu estou no Internacional também, que aí termina às 3h30, começa às 2, 3h30, depois saio daqui, vou lá para as 5, né? Então é uma correria só. Mas eu acho que esse é um tema que a gente muito precisa. Eu penso que não há como a gente cumprir a nossa ProEx se não tiver atenção, porque as coisas estão acontecendo a todo momento em volta, né?
nas nossas energias, na nossa maneira de pensar, nos nossos pensamentos que estão chegando, nas companhias que temos a cada momento, com quem estamos convivendo, com as pessoas que encontramos num curso ou em outro, qualquer lugar, no supermercado. Então, se tiver essa atenção multidimensional, que eu gosto de dizer, porque nós vamos ter atenção física, vamos olhar pelo olhar da pessoa, vamos tentar acessar também o que tem atrás disso, por que aquela pessoa está com aquela expressão. Então, temos acesso, muitas vezes, os acompanhantes da pessoa. Então, acho que isso aí, isso que estás falando hoje é fora de série. Tu pegou um ângulo muito bom para falar e está muito claro, né? Tu já tem essa facilidade também de falar. E eu estou estudando esse tema e acho que sei muito pouco da atenção. Já tenho uns 10 livros aí, ou um pouco mais sobre a atenção, que eu estudo há mais tempo, né? Eu, inclusive, eu comecei esse tema a partir de um app que eu fiz, né? O curso esse do IPC, né? Então, peguei esse tema para estudar, depois apresentei lá no debate, e depois um pouco engavetei. Aí o pessoal da Aracê me chamou, né? Mário, não tens nada para falar, que tu estás aí em Pelotas, coisa e tal, né? Querer pegar a pessoa em todo lugar. Tem esse tema aqui, mas vou ter que dar uma recordada, uma reatualizada, né? Foi isso que aconteceu. Agora, eu penso assim que realmente a atenção é um trafora que a gente tem que torná-lo mega trafora. A gente vai chegar a esse ponto, mas vai ser um pouco demorado, mas a gente precisa disso. Porque se a gente não tem atenção, não tem como fazer assistência. Muita gente está despercebida, uma pessoa está te pedindo uma assistência ali, não, às vezes, abertamente, porque faltou a atenção multidimensional para ver os acompanhantes, para ver o que está acontecendo, como a pessoa falou, qual é o tom de voz, tudo isso vai depender da nossa atenção. O detalhe, a minúcia, depende da atenção. Se nós não tivermos isso, não chegamos lá. Então, seria isso aí para não atrapalhar muito aí que está indo muito bem. Eu penso assim que vou aprender demais contigo hoje. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos aprendendo todos uns com os outros. Eu gostei aí de saber, Mário, que você falou sobre esse tema aí com a turma do Aracê. Super. Concordo muito assim, com você, com a Rita. Esse é um tema fundamental e que, quando a gente vai pensando pela ótica dos megacons, a gente vai tentando chegar nesse substrato. O que é esse troço de atenção? O que é esse negócio? O que é essa coisa? Né? Sendo bem mineiro, né? O que é esse trem que é a atenção? E quanto mais a gente tiver clareza do que é a atenção, eu vejo que mais a gente vai conseguir utilizar esse atributo no nosso dia a dia. Então, enquanto vocês falavam, foi formando uma imagem na minha cabeça, assim, de que você imagina, imagina você no meio de uma multidão. E aí, para onde as pessoas vão, você vai sendo arrastado e vai para cá, e vai para lá, e te joga para um lado, te joga para o outro. E aí, passa água na sua frente, você pega água, toma água, passa comida na sua frente, pega comida, come a comida, você vai assim. Isso não tem cara de como a gente vai vivendo muitas vezes o dia a dia? Assim, olha, chegou, estou fazendo. Chegou, estou fazendo. Chegou, estou fazendo. Não, né, René? Oi? A robotização existencial. Robotização existencial. E aí, Bárbara, eu acho que tem uma coisa muito interessante de pensar. Eu posso considerar que nesses momentos me falta atenção. Esse é um nível de atenção que eu posso entender. Mas se eu pensar por outro lugar, sempre há atenção. Se eu estou vígio, se eu estou acordado, sempre há atenção. A pergunta é onde e como está a atenção. Se eu estou no meio dessa loucura toda, onde está a minha atenção? Se eu estou robotizado, onde está a minha atenção? Ela está em algum lugar. E por que a gente trouxe para cá para pensar nas emoções também? Para a gente ir extrapolando para psiquicamente a questão que a Sandra trouxe também. Se nós não temos clareza, e a Cândida trouxe essa nuance para nós, se nós não temos clareza de como é que nós estamos, a nossa atenção vai ser capturada instintivamente, automaticamente, por aquilo que parece que vai atender a nossa necessidade. Eu vou repetir o que eu estou querendo dizer com isso. Eu estou ansioso. Vamos falar de emoção, né? Eu estou ansioso. Eu não sei porque eu estou ansioso, mas eu estou com um desconforto. Eu não me conectei comigo. Eu não trouxe atenção plena, como a Lani disse, para o momento para perceber que eu estou ansioso. Então, eu tenho um estado generalizado de desconforto.
Qual é a tendência? A tendência é que quando eu veja fora de mim qualquer coisa que pareça que vai aliviar meu desconforto, eu estou comprando. Por isso que muitas vezes a gente passa horas fazendo nada numa rede social. Nada. É uma tentativa de autorregulação. E aumentando a ansiedade, né, Renê? Aumentando a ansiedade, porque eu não estou indo na fonte, né, Bárbara? Renê, diga, Nelson. Fizesse uma correlação entre isso aí que tu estás falando aí, no caso da atenção fora e atenção interna. No começo tu falou ali, quando tu falou aquela do 46,9%, foi isso, né? Isso. Que a gente via assim, né, meio alucinado. Eu me espantei lá, na primeira vez que tu falou lá no Megapons passado lá, porque eu achei pouco. Tá? Eu pensei que fosse mais. Eu pensei que fosse uns 70%. Né? Já fizesse uma correlação entre esse devaneio que a gente tem internamente e aquele que a gente tem fora, aquele foco da atenção que fica saltitando, se não é a mesma coisa, tu ficar viciado nisso, te tornar cego, como o cara do Ensaio à Cegueira fez todo. Eu não li o livro, só assisti o filme, né, do Ensaio sobre a Cegueira, que essa quantidade de estímulos acaba deixando a gente cego, e ao mesmo tempo isso que a gente tem dentro, que esse devaneio também não, de alguma forma deixa a gente cego, não deixa de ser uma fuga, né? Como tu falou, é uma fuga, né? É uma fuga que tu falou ali que está ligada ao sofrimento, à tristeza das pessoas. Quando a pessoa está sofrendo muito, muito triste, ela foge da realidade, ela entra num mundo construído por ela de devaneio. E esse mundo clivado que a gente tem agora, que é um luminoso de estímulos, também não é uma coisa muito parecida com isso? De a gente ficar saltitando entre focos, de mini focos, e não focar em nada, e acabando criando uma espécie de devaneio externo. Já pensou sobre isso? Nelson, acho que você falou, né, que fica meio espantado aí de ser pouco. Talvez essa pesquisa de 2010, eu acho que não tinha TikTok ainda, não tinha Instagram do jeito que tem. Eu acho que se repetirem essa pesquisa hoje, o resultado é outro. Gente, mas 70% a pessoa Pedro Scooby, né? Tipo assim, vai ficar assim o tempo todo, não é possível. Agora, Hã? Não, esse treinamento, assim, no caso da atenção, a atenção é uma coisa muito interessante, né? Tu começa a falar para a atenção e não pensar em memória, naqueles processos da memória ali, né? Focar, consolidar a memória, depois armazenar, depois recuperar ela. Tu pensar na atenção sem pensar na memória não tem como. Então, acho que o treinamento da concentração ali, daquele terceiro item que tu colocou ali, né? Primeiro foi atenção, foi vontade, intencionalidade e concentração. Essa concentração é muito importante, é a coisa mais importante que tem para a atenção ali. E eu acho que assim, o treinamento, para mim, é interno, não é externo, né? Tu focar, e um treinamento assim que tu faz, quando eu tento fazer isso com foco nas energias, né? Principalmente quando eu estou na TENEPS, eu fico assim, foca no energossoma. Quando eu vou cair fora daquela coisa de não dar atenção para a TENEPS ali, porque a gente pode desviar para uma coisa muito corriqueira do dia a dia e atrapalhar a TENEPS. Às vezes a gente está, com os outros, está refletindo sobre uma coisa pertinente até, que não atrapalha ali a TENEPS, mas quando tu está focando, então, eu sempre penso assim, foca a minha cabeça traz isso para mim, eu estou treinando isso, né? Foca no energossoma, na energia, foca no energossoma. Então, esse para mim é um treinamento de concentração que acaba melhorando a atenção da gente, né? E a memória só é construída através disso, da atenção, né? Se não der atenção, essa saltuária que a gente tem, assim, saltuária que eu digo, não, saltitante que a gente tem, não vai construir memória nenhuma, a gente vai ficar um devaneio externo. E aí, só que... Nelson, acho que a gente vamos fazer um recorte de várias coisas que você falou, juntando aqui com esse movimento que a gente está fazendo, de entender esse processo emocional, de autopesquisa com atenção, vai guardar uma coisa que você falou super importante para a gente pensar junto com a TENEPS. Como é que é a atenção na TENEPS, que é um assunto que eu tenho muito interesse, eu gostaria de ouvir vocês para aprender sobre isso também com vocês, com a experiência de vocês. Esse negócio de estar devaneando demais ou de ficar muito tempo em algo externo parece um reflexo de uma desconexão com o que está acontecendo dentro de nós.
Então, esse movimento de tentar encontrar fora de nós algo que atenue o desconforto é uma desconexão que gera devaneios, que gera dispersão e não atende à nossa necessidade. É como se a gente estivesse tentando atender à nossa necessidade de uma forma indireta e não atende. Então, a emoção, ela influencia de forma direta a nossa capacidade atencional. Direta. Quer ver? Quando a gente está com medo, quando a gente está com medo, por exemplo, pega a última vez que vocês estiveram com medo aí. É mais fácil ou mais difícil pensar em temas como Comunex evoluída, mega euforização, de você pensar, por exemplo, em como é que vai ser quando eu encontrar com um serenão, vou fazer uma pergunta interessante para ele. É mais fácil ou mais difícil pensar, quando está com medo, pensar nesses assuntos? É impossível, né, Renê? Você tá assim, o que tem naquela sombra ali? Será que é um serenão? Não. Aí você começa a pensar, sombra, escuridão, a escuridão da alma, do vazio, o eterno vazio. Não vai pensar nessas coisas, né? Você não vai aprofundar naquilo ali. Por quê? Porque quando a gente está com medo, o nosso foco atencional ele fica mais restrito. É como se a gente estivesse olhando com uma lupa. Por quê? Para a nossa sobrevivência, se há algo que é perigoso, esse algo precisa de toda a nossa atenção. Então, o nosso foco atencional se estreita e a gente presta atenção só naquilo. Ansiedade, mesma coisa. Qual que é o problema da ansiedade, diferente do medo? O medo, geralmente, ele tem algo prático acontecendo. Tem algum agente que desperta, desencadeia o seu medo. A ansiedade é como se fosse esse medo espalhado na sua vida. Sem um objeto claro, sem direcionamento claro. Então, o que a ansiedade faz? Que é cada vez mais presente também. Ela estreita o nosso foco atencional e a gente fica mais tenso. E quando a gente fica mais tenso, a gente consegue prestar atenção em menos coisas. E a tendência de ficar disperso é ainda maior, para fugir daquela sensação. Então, atenção dividida, pangrafia, cosmovisão e cosmoconsciência foram para o espaço, né? Já era. O processo emocional, ele tem total relação com o quanto nós conseguimos expandir a nossa atenção. Então, experiências como essas emoções mais desagradáveis, como tristeza, como medo, como ansiedade, o desespero, eles tendem a reduzir o nosso foco atencional, a gente entende menos coisa, reduz a cosmovisão para algo específico. Ao passo que emoções que são mais agradáveis, quando a gente pensa em sentimentos do mental soma, o que esses sentimentos fazem? Eles ampliam a nossa capacidade atencional. Não é à toa que, quando a gente está mais expandido cognitivamente, mental, somaticamente, como é que é a experiência emocional? Como é que a gente se sente? Não é uma sensação agradável de leveza, de bem-estar? Quando a gente consegue, né, Lani? Vai lá no Averpom, aprofunda sua concentração. Quanto mais aprofundamento de concentração, maior a sensação de bem-estar. E quanto mais eu amplio a minha sensação de bem-estar, mais eu amplio o meu foco atencional para eu captar mais informações. Então, para fechar esse raciocínio, para a gente continuar essa conversa, a relação das emoções com a atenção é tão importante, que quando a gente vai entendendo que a autopesquisa vai fazer com que a gente lide melhor com os nossos processos emocionais. Eu vou me sentindo melhor no dia a dia. Quanto mais eu me sinto bem no dia a dia, mais eu entro no fluxo da Proexis, mais eu consigo ampliar a minha percepção das coisas, não é? Mais eu consigo fazer associações de ideias, mais eu consigo perceber sincronicidades, mais eu consigo perceber a aproximação de amparadores de cada vez mais alto nível. E eu vou propiciando a experiência de mega euforização. E essa experiência de bem-estar expandida da mega euforização vai expandindo tanto o meu bem-estar, tanto a minha harmonia íntima, que eu consigo ampliar ainda mais o meu foco atencional para possibilitar uma experiência de cosmoconsciência. Então, a cosmoconsciência é essa amplitude atencional que me permite captar em bloco o que está no cosmos. E isso é possibilitado por um estado íntimo de maior harmonia. Então, estão vendo a relação proximíssima entre atenção e emoções? E o quanto a gestão e a autopesquisa das emoções
nos ajuda a manter uma capacidade atencional, de concentração, atenção dividida, mais eficiente no dia a dia? Faz sentido? Vai lá, Bárbara. Faz, claro, faz. Cândida, você tinha colocado o nome, você quer comentar sobre esse tema? Sim, eu posso acrescentar um pouco aquilo que o René estava a dizer em relação às emoções. Eu penso que essas emoções negativas, nós ficamos reféns de toda a bioquímica que, em termos de neurotransmissores, de hormonas, toda esta parte bioquímica não desaparece logo, não é? Aquilo demora tempo a ser degradado, aquelas moléculas no nosso corpo. Eu penso que quando nós seremos mais eficazes se estivermos atentos a estímulos que começam, porque a emoção é uma coisa boa, porque é um sinal que é dado ao corpo. Só que nós normalmente não estamos atentos aos sinais do corpo, nós estamos desfocados cá fora, não é? E se nós dermos atenção, porque as emoções vão e vêm, não é? Não há problema nós termos as emoções, porque às vezes temos medos e outras coisas, não é? Mas se nós aprendermos a estar a tal atenção plena, estar consciente do que está a acontecer no nosso corpo, eu acho que isso é um ganho imenso, porque eu acho que o nosso corpo é uma biotecnologia elevadíssima. Eu penso que nós teremos capacidade para perceber, quando eu ingiro um determinado alimento, se esse alimento, por exemplo, já tem um excesso de glicose ou excesso de proteínas, não precisaríamos, se nós estivéssemos completamente atentos à nossa bioquímica, não precisaríamos, por exemplo, de um medidor de tensão arterial, de um medidor de glicose, quer dizer, eu acho que temos que nos virar para nós e perceber todos esses sinais, não é? Todos esses sinais. Porque eu acredito que não precisamos de tecnologia externa, mas, por exemplo, ainda precisamos, não é? Porque nós estamos muito tapados, quer dizer, os nossos sensores estão muito entupidos, digamos assim, talvez dizer dessa maneira. Mas como disse o René, quer dizer, estas emoções negativas deixam-nos num estado de sobrevivência, não é? Quer dizer, toda a parte frontal fica bloqueada e toda a parte sanguínea vai para os membros superiores e inferiores e bombeia o sangue, não é, para o coração, porque a sobrevivência é prioritária para além em relação à parte cognitiva, por isso é que a gente nem consegue pensar, não é? Então, quando há essas emoções muito fortes. E o que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que estas emoções negativas, digamos assim, que não nos expande, nos encolhem, não é? Nos contraem, eu penso que temos que aprender a lidar com elas, ou seja, a pessoa tem que perceber que vem essa emoção e estar atento, ou seja, estar constantemente a ser vigilante dessas emoções. Só que as pessoas não estão distraídas cá fora, não é? E depois reagem no trânsito, reagem a tudo, dizem asneiras, enfim, uma série de coisas. Outra questão que eu queria dizer é que quando nós focamos, não é? Quando nós focamos a nossa atenção em qualquer coisa, no cérebro há aquilo que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, o sistema de ativação reticular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, esse sistema dá-nos um foco de forma a que, isto é um contrassenso, mas nós focamos numa determinada coisa e essa coisa amplia, ou seja, nós vamos ver mais daquilo. É engraçado, não é? É aquela questão, por exemplo, estou grávida e de repente só vejo grávidas, não é? É um pouco isso, ou seja, quando nós conseguimos focar-nos com base, eu penso que tem a ver com essa questão da intenção, dos objetivos, não é? Bem claros, todo esse tema que está a ser focado tem a possibilidade de ampliar de uma forma brutal.
por causa desse sistema de ativação reticular, mesmo em termos biológicos. E depois toda a parte mental somática é expandida e se nós estivermos atentos a toda a informação que podemos receber nessa altura, que eu já tenho tido experiências espetaculares nesse aspecto. Mas é toda uma atenção que nós temos que ter, não é? De perceber que aquilo pode acontecer. Para já temos que pôr logo essa hipótese, não é? De que nesse estado de autoprodutividade, autoconcentração, podemos estar a perceber informação que estamos a receber e que pode aumentar muito a nossa eficácia e a nossa produtividade naquele tema que nós estamos a trabalhar. Mas é como diz o René, quer dizer, temos que estar num estado bioquímico, não é? De sentimentos, de emoções expansivas, não é? Porque senão tudo fica bloqueado. Acho que você trouxe pontos super importantes. E antes de passar para você, Bárbara, e para você, Nelson, um pequeno adendo, complementando o que você disse, Cândida, que o processo emocional ele não é o vilão da história. As emoções, elas são informações, elas são reações, elas são efeitos, não são problema. Então, tristeza não é um problema, raiva não é um problema, medo não é um problema. O problema é a tratativa à emoção. Quando eu sinto alguma emoção que fecha o meu foco atencional, o que eu faço? Eu volto a atenção para isso, ao invés de focar a atenção fora de mim. Quando eu coloco a atenção na emoção e no corpo, é uma excelente estratégia, prestar atenção no corpo, nas emoções, a gente vai passar por um processo de habituação. A emoção atinge um ápice e ela diminui. Ela passa, ela diminui. Isso é regulação das emoções. Então, isso é a concentração ajudando a lidar com estados emocionais. Então, estados emocionais positivos, advindos da autopesquisa, da vida proexológica positiva, ampliam nossa atenção. E também a ampliação da concentração aumenta a nossa sensação de bem-estar. Então, o problema não é a emoção, é a tratativa que nós damos a ela. É como nós empregamos a nossa atenção diante de uma emoção que é mais desafiadora. Então, excelente, Cândida. Obrigado aí por você lembrar desse e de tantos outros pontos super importantes. Então, agora é a Bárbara ou o Nelson? Quem é a Bárbara? Você? Uhum. Eu fiquei pensando, quando vocês estavam comentando, né, tudo isso que vocês comentaram até agora, e principalmente você falou do aspecto da robotização, eu fiquei pensando a importância da atenção na nossa inserção a holopensenes múltiplos, né? Então, eu fiquei pensando assim, a gente interage com muitos holopensenes, e muitos deles não muito saudáveis. Só que o holopensene, você conseguir se inserir num holopensene e se manter rígido é um processo já complexo. Sem atenção é impossível, vamos combinar, né? E eu não estou falando nem qualquer atenção, assim, se uma atenção mínima também já vai complicar muito, né? Você precisa de fato estar ali, né? Você precisa dedicar a sua atenção a essa inserção. E eu fico pensando nesse processo no nosso dia a dia. Porque a gente entra no ônibus ou no metrô, a gente vai para o trabalho, a gente vai para uma escola, para uma faculdade, a gente tem um grupo de amigos, às vezes vai num café ou num restaurante, a gente se insere em ambientes muito diferentes. E, normalmente, a nossa tendência é ir no automático. E aí a gente vai engolido pelo holopensene do ambiente e a gente fica vulnerável. E aí a nossa lucidez vai lá embaixo. A gente tem uma queda de lucidez. Então, a nossa vulnerabilidade fica não só pelo padrão daquele holopensene, mas pelas companhias extrafísicas que ali estão, e a gente tá nem aí, não sabe quem são, às vezes sendo sugado energeticamente, às vezes assediado, né, interconsciencialmente, sem perceber, sem dar atenção a isso. E essa queda de lucidez, ela deixa a gente mais vulnerável também a ideias externas que às vezes são de base anticosmoética. E aí eu fiquei pensando no próprio processo da fake news que você falou das redes sociais e do funcionamento das redes sociais, e eu fiquei pensando nesse processo, o quanto que essa queda de lucidez pela falta de atenção, pela inserção no holopensene sem pensar, só indo, te deixa vulnerável a essas ideias, porque aí você vai só
absorvendo-as. Você não passa pelo crivo, né, da criticidade. E aí eu fiquei pensando... falando, ô Bárbara, Ah, tu estás falando para quem não começou a estudar o parapsiquismo ainda, né? como assim? Entrar assim no shopping, sem mais nem menos, assim, sendo engolido devagarzinho. Todo mundo na Deixa eu CCCI... botar uma minhoca aí para te responder. Não! Entrei no shopping, lógico, assim, porque eu estava prestando atenção no que a Cândida falou ali, né? A Cândida falando assim sobre a questão da bioquímica. Então, claro, se tu tens a atenção para toda a tua bioquímica, tu vai ter uma percepção bem grande. O que ultrapassa isso vai ser uma parapercepção. E tu entrar num shopping, assim, já desse jeito, assim, tu vai ser engolido mesmo, não tem jeito, a tua atenção vai pro saco. Mas, Eu Nelson, acho. mesmo quem estuda parapsiquismo, a grande maioria das pessoas não prestam atenção o tempo todo no dia a dia. E, assim, o shopping pode ser uma coisa, você faz uma vez a cada um mês, 15 dias, e aí você está prestando atenção. Mas no dia a dia, a tua rotina, isso é muito difícil de internalizar a ponto da gente estar sempre atento a todas as questões. As pessoas têm a tendência, inclusive, eu estou falando do nosso grupo mesmo, a tendência é a gente se inserir, e aí só vai perceber, ou só vai se atentar depois que começou a dar dor de barriga, começou a dar O tempo, enxaqueca, né? começou a ficar cansado, né? Começou a perceber que está alguma questão. Mas, enfim, eu estava falando das fake news, e aí eu fiquei pensando, inclusive, nesse processo, no estudo da conscienciologia, que era uma coisa que a gente estava falando um pouco antes. Assim, quando a gente pensa na atenção, no sentido da gente encontrar o nosso nicho de especialidade dentro da ideia, e aí a forma como a gente se aprofunda nela, porque também é muito fácil a gente ficar na superficialidade, porque é um Holopensene gostoso, porque eu falei do Holopensene negativo, mas o Holopensene positivo também é muito fácil da gente só ficar ali sentadinho, eu vou ficar aqui aproveitando, curtindo, mas e aí, né? O que você está fazendo de contribuir? E para perceber e aprofundar dentro desse Holopensene. Então, acho que é uma lógica dual, né? Ela serve para os dois. Excelentes colocações, Bárbara, excelentes. E eu vejo que, dentro de tudo que você falou, você ainda inseriu um elemento a mais para a gente pensar, que é, se eu estou dentro de bolsões holopensênicos muito fixos, a flexibilidade da minha atenção é muito menor. Eu consigo alternar muito menos a minha atenção, eu consigo dividir menos a minha atenção, eu perco cosmovisão, né? Porque pensa, um bolsão holopensênico, ele está envolvendo tudo que nós estamos falando. E hoje está tendo esse curso, não é? Bolsões holopensênicos presencial, não é isso? Então pensa, o que eu viver em um bolsão? Viver em um bolsão é estar imerso em pensenes semelhantes. E pensenes são pensamentos que vão direcionar o meu raciocínio, sentimentos que são estados emocionais que podem ampliar ou restringir a minha atenção e a minha lucidez, e o processo energético que conduz tudo isso. Então, quando você fala da fake news, por exemplo, é um bolsão que reduz a lucidez porque gera raiva e medo e faz com que a minha atenção fique menos flexível. Então, é difícil encontrar diálogo, formas de conexão com o outro, quando eu estou no modo sobrevivência. Quando a minha atenção está direcionada para matar ou morrer. Porque é isso que o corpo faz, né? A Cândida está falando isso aí, ó. O corpo da gente fica preparado para isso. Então, eu acho que é super importante o que você colocou, que é atenção aos nossos bolsões holopensênicos e os meios em que nós estamos inseridos cotidianamente. Porque se amplia a atenção e amplia a nossa flexibilidade atencional, eu vou poder circular em qualquer lugar. Qualquer. Eu vou circular em ambientes com padrões baratrosféricos na Comnex evoluída, porque eu tenho flexibilidade para captar e processar essas informações. Se eu estou preso demais em um bolsão, não, né? Aí é só aquilo ali. Então, acho que vale a pena mesmo esses indícios de que tá fácil demais, assim, concordar com tudo, e todo o resto está errado demais. Possivelmente eu estou imerso num bolsão fixado mesmo. Fixado, preso, que não expande a lucidez, né? É possível, né? A pensar aí. Super interessante esses pontos, lá. Vai lá, Nelson. Não, assim, eu também, só para tocar mais um pouco disso, eu toquei nisso, porque shopping, supermercado, eu ia voltar com dor de cabeça, eu não vou. Eu
não volto mais, porque eu chego lá com os 2 pés inteirinho, tentando me lembrar que eu estou entrando num shopping e que eu acabando. Normalmente tu entrar num, parece que está tudo, só o sorvetinho gelado, tudo direitinho, e tu vai acostumando, se tu não duvidar, daqui a pouco tu entra. Eu acho que está travando aí. O holopensiano te engole e tu deve voltar lá. Está travando aqui. Está me escutando? Você pode fazer o seguinte, Porque a né? ansiedade... Sugestão, desliga o vídeo e fala, porque aí pode ser que trave menos. Tá bom. Porque a ansiedade ela tapa tudo, tu não sabe o que tem por baixo dela. Então, às vezes, a gente tem mania de querer interpretar, quando eu estou ansioso, interpretar aquilo, no que foco eu vou dar atenção. Aí eu volto, eu acho bacana naquilo, foco no mental soma para resolver coisas que tu não sabe o que é ainda. Por quê? Para te aumentar a tua maturidade, focando no mental soma, tu cria a tua maturidade maior e volta naquilo que talvez esse tapume que tu só gera ansiedade é o medo que tu tens de enxergar o que é que está por trás ou por baixo ali. E isso também pega o foco da atenção da gente e joga no lixo. Era só isso que eu queria comentar, para a gente comentar sobre isso também. Porque a ansiedade é uma coisa muito extensa, muito grande, que a gente não sabe interpretar ela, de onde vem, qual é o cerne lá de um trauma antigo da gente, ou coisa parecida, que está causando essa ansiedade. E tem... Porque eu também já tive a mania de interpretar muito rápido isso. Aí tu dá atenção para aquilo e está focando no lugar errado. Então, eu acho que focar no mental soma e ampliar primeiro, criar uma maturidade para poder enxergar, eu acho um pouco melhor. E queria a gente comentar sobre isso. E é aquela coisa, né, Nelson? Qualquer coisa que eu presto atenção de alguma forma. Eu posso prestar atenção na ansiedade, por exemplo, aumentando ela exponencialmente se eu rumino. O que é ruminar? A vaca mastiga, engole, volta o capim dela, mastiga, engole, volta. Para a vaca é ótimo, ela tem 4 estômagos, né? Então, cada vez que ela mastiga e volta, vai ser digerido de uma forma diferente. Só que é um processo aí, né? Que nós não somos vacas, né? Então, para nós não serve. Serve para ela. Para nós, a ruminação só faz você engolir a coisa e ela voltar pior. E ela volta pior. E você sabe que você vai chegar sempre nos mesmos lugares. Essa é uma abordagem emocional à atenção. É que você fica preso ali em pensenes, ruminando as mesmas coisas. Eu acho que, eu não sei se é disso que você está falando exatamente, mas que a gente perdeu um pouquinho do que você disse. Uma abordagem mental somática ao que a gente sente é essa abordagem metacognitiva, metapensênica. O que é a metapensanidade? É a gente conseguir prestar atenção à forma que nós prestamos atenção. Como é que eu emprego a minha atenção? Eu emprego a minha atenção de forma que isso expande a minha lucidez ou emprego a minha atenção de forma que isso restringe a minha lucidez e aumenta a experiência de sofrimento? Então, nesse sentido, um recurso ótimo que nós temos para melhorar a nossa atenção é treinar a metapensanidade. E a gente treina a metapensanidade observando os pensenes. Então, ao invés de achar que eu sou o pensene, eu percebo que ele existe. Está aqui. Olha só, estou olhando para esse pensene. Quando eu consigo enxergar que o pensene existe, eu me descolo dele e me enxergo mais do lugar de consciência. E isso vai fazendo com que eu me aproxime da manifestação mental somática, sem drama. Porque quando eu sou o pensene, quando eu sou a situação, quando eu sou a ansiedade, quando eu sou o problema, isso tudo vai gerando uma carga de drama muito grande, porque se isso der certo, não der certo, minha vida acabou. E quando eu consigo fazer esse processo de metapensanidade, que é observar os meus pensamentos, observar o processo acontecendo, eu me descolo disso, eu ganho perspectiva. E esse processo amplia o nosso bem-estar também. Então, ganhar perspectiva é ampliar a cosmovisão. Ampliar a cosmovisão, enxergar as coisas desse lugar mais claro, mais profundo, é uma abordagem mental somática. Como é que eu presto atenção? Prestar atenção, a forma de prestar atenção. Isso é super importante. Super importante. Não, porque na ansiedade tu não consegue, às vezes, detectar qual é a emoção que está trabalhando ali. Tu até, de maneira geral, consegue, mas
focar no problema, melhor do que focar no que, claro, na tua pensanidade, mental soma, para poder clarificar isso, ampliar o esclarecimento disso. E é um movimento, né, Nelson, de você lidar com o que está acontecendo. O que causa mais sofrimento para nós não são as coisas, é a reação que nós temos quando elas acontecem. Né? Se a gente fica brigando com o que está acontecendo dentro de nós, se a gente briga com o que acontece fora de nós, nós estamos em uma briga. E estar numa briga é muito ruim. É tensão o tempo todo, é doloroso, é muito ruim estar numa briga. Então, se o meu micro-universo consciencial é uma briga, se eu brigo com as emoções que eu tenho, com os pensamentos que eu tenho, com as energias que me orbitam, eu estou criando um clima de guerra dentro de mim. Ao passo que, se eu aplico a atenção com esse olhar mental somático, assistencial, do que quer que apareça, então estou aqui. Tá difícil, mas eu vou aplicar o olhar assistencial. Como é que um amparador olharia para mim nessa situação? Quando eu coloco esse olhar, a tendência é de diminuir a intensidade emocional e ampliar minha clareza para o que quer que seja. Então, não importa o que está acontecendo. A atenção plena, consciência plena ao que está acontecendo, diminui a intensidade, retira os dramas e facilita essa expansão da atenção que vai ajudar a gente a encontrar as correlações necessárias para resolver o que for. Não, isso que tu estás falando é uma forma de aumentar a concentração naquilo que tu quer enxergar, né? Isso, exatamente. Exatamente. Renê, eu vejo assim, essa metapensanidade que você acabou de trazer, você conseguir, quando você consegue realmente criar esse hábito, na verdade é um hábito que o professor Valdo traz muito a questão da repetição. Até você fixar uma ideia, você trazer essa repetição. Você trouxe, inclusive, no paper que você colocou, essa repetição, até você conseguir fixar essa ideia. Porque a metapensanidade é você ficar com a atenção plena. Eu acho que se nós conseguirmos essa metapensanidade, essa atenção na metapensanidade, nós vamos conseguir um sobrepairamento. E esse sobrepairamento que vai trazer esse bem-estar que você está falando. Agora, eu acho que vamos voltar só um pouquinho que a Cândida trouxe, essa reeducação que você trouxe também, essa reeducação emocional. Então, assim, nós temos reações ainda, muitas vezes, de bicho, né? Que você reage pela emoção e não pela razão. Quando você não para e não consegue fazer essa associação de ideias e ver o que está acontecendo realmente, você parar para pensar, nós somos engolidos pelo holopensene, nós somos direcionados por aquilo que mais ou menos está acontecendo naquele momento. Então, não é fácil. Eu vejo assim, na minha opinião, é a questão da reeducação emocional. É nós conhecermos e entendermos as nossas emoções. E quando nós não entendemos como nós funcionamos, nós também não entendemos como nós reagimos. Aí entra a questão da inteligência emocional. Que a inteligência emocional é o princípio do começo, no meu entendimento, da inteligência evolutiva. Porque assim, se nós não conseguirmos entender e compreender nossas emoções, nós também não vamos conseguir avançar nessa questão da inteligência evolutiva. Mas eu queria trazer a questão que você trouxe no paper aqui do professor Valdo, no DAC, atenciologia, onde ele coloca a importância da divisão, da atenção dividida. Então, assim, se nós não conseguimos ficar atentos a um único foco, ele insiste nessa técnica, e insistiu muito, e tem muita coisa escrita a respeito, dessa importância da atenção dividida. E ele dá um exemplo fácil, você assistir dois canais ao mesmo tempo, e você prestar atenção, conseguir captar os dois. Você entrar no restaurante, prestar atenção no que você está conversando com a pessoa que está junto com você, e também prestar atenção na conversa paralela que está ali. Segundo ele, essa é uma técnica importantíssima para desenvolver a atenção. E a questão que ele coloca muito claro, e que eu, assim,
tenho observado, tenho aplicado, é repetição. É você repetir até você conseguir fixar. Que nem o Mário Rosa, ele está estudando sobre atenção, ele tem bastante material, bastante livros, assim, é insistir, assim, nós temos que ter atenção. É fácil falar. Quando vê, você já está devaneando, você já saiu do foco. E para manter o foco, o que nós precisamos? Seja na escrita, seja na absorção das ideias, na reflexão, é o foco, é você manter. Então, essa metapensanidade que você trouxe é importantíssima. Agora, me dá uma técnica de como aplicá-la no dia a dia. Vamos ter sucesso com essa metapensanidade. Se você tem alguma fórmula, por favor, nos passa essa fórmula. Mas é isso, pessoal. É muito interessante a gente parar para pensar sobre a falta de atenção que nós temos, né? Rita, tem muitas abordagens, muitas técnicas hoje que ajudam muito nesse sentido, que eu acho que a gente tem muito a aprender com uma turma que está mexendo com isso aí hoje. Então, você já viu falar de mindfulness, né? Mindfulness é um recorte do budismo. O budismo, em toda a sua estrutura ampla, tem um recorte que é mindfulness, que é se lembrar, que é estar com a atenção plena, aberta no presente. Que a gente tem muito a aprender com isso. E, ultimamente, tem tido muitos estudos, milhares de estudos, laicos em mindfulness. O que é o estudo laico? É um estudo em que a gente utiliza as técnicas de atenção plena, de consciência plena, sem precisar utilizar o processo religioso, sem ter a parte religiosa, de fato, né? Então, o treinamento da atenção que Mindfulness propõe, por exemplo, eu acho que é excelente para desenvolver metacognição e a gente pode transpor isso para as nossas práticas em conscienciologia. Então, por exemplo, exercício básico de metacognição. Aí eu vou falar de metacognição, depois a gente fala de metapensanidade. Básico de metacognição. Você fazer o escaneamento corporal. Você presta atenção. O que eu estou sentindo aqui? As sensações dos pés, as sensações das pernas, a sensação do quadril. Isso faz com que você perceba que existe uma sensação ali. Quando você percebe que existe uma sensação, é alguém percebendo a sensação. Você já se descolou da sensação. Isso já é metacognição. Você pode fazer isso com a respiração, você pode fazer isso com os pensamentos, você pode fazer isso com a prática energética. Então, está lá trabalhando com energia, eu observo o fluxo energético em cada parte, eu observo meus chakras, eu observo como é que está o fluxo energético em determinado chakra. Quando eu faço isso, eu me coloco na posição de observador do que está acontecendo, com clareza, sem expectativa do que vai acontecer, sem tentar direcionar o que vai acontecer, prestando atenção no que está acontecendo, eu estou desenvolvendo metacognição, eu estou desenvolvendo metapensanidade, que é essa observação que se descola do que está acontecendo. Eu não sei se eu estou sendo claro quando eu digo se descola. Se não tiver, vocês falem aí, a gente conversa mais sobre isso. Mas é essa desfusão que me permite observar o que está acontecendo. E isso é uma atenção focada, concentrada em algo. E quando eu presto atenção no corpo, quando eu presto atenção na respiração, quando eu presto atenção nas energias, eu estou exercitando o papel de observador ativo, atento, que somos nós enquanto consciências, que observa essas coisas acontecendo. E aí eu consigo me descolar e escolher o que fazer diante disso. Então, diante do que aconteceu, eu tenho clareza suficiente do que está acontecendo e eu posso escolher. Então, esses exercícios de prestar atenção clara, plena, ao que está acontecendo com você, às suas energias, aos pensamentos, ao corpo, são exercícios muito práticos aí de desenvolver metapensanidade. Você quer falar, Nelson? Esse descolamento eu chamaria de sobrepairamento, René, perfeito, não é? Perfeito, sobrepairamento, isso aí. Perfeito, sobrepairamento. É isso aí. Exatamente. Não, tu tens a sugestão e eu tenho horário. Eu faço isso, tento fazer isso na TENEPS. Legal. Eu estava falando mais cedo, que é prestar atenção no energossoma. Então, é uma hora que me cobra a fazer isso. Quando
eu saio do foco, eu volto no foco. Então, é uma maneira de eu tentar fazer essa... Se a gente pudesse fazer o dia inteiro, melhor, né? Tá exteriorizando, prestar atenção o tempo inteirinho, mas o horário da TENEPS mesmo que o sujeito não faça isso de forma intencional, ele acaba fazendo esse treinamento diário, quem faz TENEPS, acaba observando um monte de atenções que tu tem no TENEPS. Aí, Nelson, Voltando um pouquinho, Nelson, eu queria só falar o seguinte, voltando então à atenção dividida. Se nós conseguirmos ter essa atenção dividida no que nós estamos fazendo intrafisicamente, seja trabalho, seja o que for, seja, vamos dizer assim, o que for, supermercado, banco e tal, e mesmo assim nós estarmos focados nas energias, aí essa técnica que o professor Valdo tanto insistiu nessa atenção dividida, é você não perder, você está com o pé no intrafísico, com os 2 pés no intrafísico, mas não desconectando da multidimensionalidade. Esse que é o nosso, acho que esse maior desafio no dia a dia. Acabou de me passar pela cabeça aqui que a própria TENEPS serve para praticar a atenção dividida, porque às vezes o amparo está de um lado, o assistido está do outro, um não está vendo o outro, quer dizer, nós 3 não estamos vendo, eu estou vendo um, que está vendo o outro, está vendo o outro. E às vezes a gente faz assistência percebendo que o amparo está aqui e que o assistido não está percebendo ele, né? O tempo inteirinho. Então, a TENEPS, como o professor disse que era o começo, o ponto que a gente vai desenvolver, é isso mesmo, a gente acaba desenvolvendo a atenção mesmo, só vá, assim, fundamentando ela depois, entendendo que aquilo já é um processo de desenvolvimento da atenção, né? Acho muito bacana isso. Por isso que a clareza da intenção é tão importante, né? Porque se eu tenho a clareza da intenção ao fazer TENEPS, a intenção assistencial multidimensional vai me conduzindo para essa atenção dividida, né? Que eu vou prestar atenção nessas coisas todas, porque são importantes para o trabalho. Então, essa técnica a técnica da TENEPS, muito bem lembrado, Nelson, muito bem. O Mário colocou aqui no chat, a imobilidade física vígil. Quando eu tenho clareza da intenção da técnica, como é que eu vou aplicar essa técnica, ela pode favorecer também muito esse processo de metatensionalidade, né? Eu vou ficar ali imóvel. E como é estar diante de um corpo imóvel há 3 horas? Como é estar diante da minha própria tensionalidade sem nenhum distrator? Como é estar naquele contexto extrafísico? Isso tudo, todas essas perguntas, vão fazendo com que a gente se coloque como observador do cenário multidimensional que está acontecendo. É desenvolver metapensalidade. A auto-reflexão de 5 horas também faz isso, né? Eu lembrei que a Alan falou no começo, nesse aprofundamento da concentração, quando a gente está 5 horas em um assunto, 5 horas, a gente vai chegar num nível tão profundo de reflexão que você não chega no dia a dia. No dia a dia você vai e volta, vai e volta, vai. A auto-reflexão de 5 horas, você vai profundo no assunto, começa a expandir muito as outras conexões e a abertura do processo multidimensional, né? Essa conexão com o amparo, para a gente chegar nos verpontos. Então, eu já esgotei nessas 5 horas aqui, eu já esgotei o que eu já pensei, eu já esgotei as associações que eu podia fazer, agora tem espaço para o que é novo. Agora tem espaço para inspirações, agora tem espaço para novas associações de ideias. Podem surgir verpons aí, né? Então, em Conscienciologia tem muitas técnicas que podem ajudar a desenvolver metapensalidade. Agora, para que a gente utilize essas técnicas e desenvolva a metapensalidade, não é só usar a técnica, é como a gente usa a técnica. Porque a forma que eu uso a técnica pode botar minha atenção. Eu posso ficar na mobilidade física vígil pensando mal de mim. Eu não consigo ficar aqui, eu fico aqui, até que hora que eu vou conseguir, eu vou ficando pensando mal de mim, como é que eu vou sair dali? Então, a clareza de intenção faz com que eu preste atenção de uma forma específica. E essa atenção de forma específica amplia ou reduz minha lucidez. Então, presta atenção, né? O professor Valdo fala, redigir pensadas é uma ótima forma de a gente treinar a nossa atenção concentrada, eliminar dispersões. Então, tem várias técnicas. O que vai ajudar? Clareza de intenção e como é que eu aplico essa técnica para conseguir concentração, metapensalidade, expandir essa sensação de bem-estar lúcido, que expande a minha cosmovisão e vai ampliando esses degraus mais avançados de consciencialidade.
John, você queria falar? Você tinha levantado a mão uma hora, não tinha? Não, eu levantei isso. Só estava pensando a respeito da dispersão, como é que ocorre a questão da expectativa de interesse. Talvez a questão do estímulo que você, né, não só bioquímico, mas por que uma coisa passa a ser mais interessante naquele determinado momento do que o que está sendo focado naquele instante. Me chamou a atenção a isso. Perfeito. O que você pensa sobre isso? Eu penso que a questão, por exemplo, quando você está como aluno ou como professor, digamos, né, ou qualquer situação, por que te dispersa naquele momento? O assunto está sendo interessante e de repente você dispersa. Que expectativa você está tendo com relação ao que você está fazendo naquele instante? E por que você vai para outro momento, né, mental somático, ou até psicossomático, depende do estímulo que está sendo mais interessante naquele momento. John, acho que é um ponto super importante para a gente ir encerrando, né? Chegamos no nosso horário. Eu acho que você traz mais um ponto muito importante para o debate, que é a gente não ser ingênuo quanto à nossa experiência. Porque quando a gente fala de multidimensionalidade, aquilo que é interessante pode ser uma automimese. E aquilo que é incômodo, desconfortável, que nos dispersa, pode ser uma demanda assistencial. Então, às vezes, tem gente que abre a boca e a gente dispersa. Um pensamento mais raso é, nossa, conversa chata, nossa, mas essa pessoa não está ligando muito bem os pontos. Agora, se a gente faz esse processo que a Rita lembrou da atenção dividida, a gente vai ler o que está acontecendo nesse contexto e vai sair desse processo egocêntrico de só zelar pelo meu bem-estar e ampliar minha cosmovisão do que está acontecendo. Então, a atenção dividida vai ajudar a gente a ter clareza do cenário multidimensional que está diante de nós. E aí não é mais se eu estou com bem-estar, se eu estou com mal-estar. O bem-estar e o mal-estar são parâmetros que precisam ser qualificados. Bem-estar por bem-estar e mal-estar por mal-estar não diz muita coisa. A gente precisa entender a lucidez em volta disso, a gente precisa entender a intenção em volta disso, é tudo que envolve. Porque uma sensação de mal-estar pode ser justamente a percepção da entropia de um determinado holopensene. E aí, eu captei essa dispersão, e se eu não estou atento a isso, eu entro nela. Se eu estou atento, eu vou agir de forma coerente para ajudar esse contexto. Então, essa coisa do bem-estar, mal-estar, dispersou, não dispersou, interesse, é muito importante a gente ficar com as paranteninhas ligadas para ter esse olhar crítico e ser cada vez mais assertivo e mais assistencial. Você quer falar, Nelson, para a gente encerrar? Às vezes o próprio processo de reflexão, que é normal, né? A gente está focado ali, né? Aí tu começa a refletir sobre aquilo que passaram para um professor está passando para ti, o teu processo de reflexão faz tu ir lá para outra coisa que tu tinha lá atrás, que tu faz uma associação, e tu já perde o foco do professor, porque tu não tens o foco de estar prestando atenção ali, está desconcentrado. Até num processo normal e benéfico, que seria um processo de reflexão, tu pode desfocar e ter essa desatenção. A atenção dá uns 50 colóquios desses para nós fazer. Falar sobre a atenção, né? É muito bom. Então, para encerrar, eu vou uma pergunta. Diga, Rita. O professor Valdo coloca aqui no DAC, o ideal seria colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias, que o Nelson falou agora. Isso. Né? Então, a atenção dividida para depois você fazer a reflexão e fazer a associação de ideias. E não já tirar uma ideia pronta, deve ser isso, deve ser aquilo. É o tal do achismo, que a gente ainda vai muito pelo achismo, né? Mas é isso. Então, para a gente fechar, eu quero dar uma pensada aí. Quer falar, Nelson? Não? Você só fez um sinal de é isso aí. É isso aí, isso. Uma pensada para a gente fechar. Mini-eventualidades. Há mini-eventualidades que expõem os mega segredos da pessoa atenta. E harmonia. Quem pesquisa com autoconcentração e reflete com atenção, descobre sempre a harmonia dos contextos de aparentes discórdias. Então, é isso aí, pessoal. Nós agradecemos aí as participações de todas e todos. Foi ótimo debatermos.
Aprendi bastante, acho que aprendemos, né? Vamos continuar aí pensando sobre a atenção e qualificando cada vez mais, que nós só temos a ganhar. Tá? Até semana que vem. Tchau, tchau, Muito pessoal. bom, Renê. Obrigadão. Beijo, tchau, tchau. Tava ótimo. Tchau. Maravilha, Renê. Estava muito bom.